Ohoni tela mania, ohoni tela palo mila bate mani, ohoni tela. Você prova um café e sente uma coisa que você nunca imaginou, porque você está provando uma história na xícara, valorizando uma cultura, a tradição e a história, né? Valorização da Amazônia. Cara, o sabor do Robusta é complexo, né? É doce, é forte. É a Amazônia, né? É o Robusta amazônico. A gente fala que hoje tem café no nosso sangue, né? Hoje eu vivo, a nossa família vive 100% do café. Então, hoje eu faço o café a nossa base aí, que traz o sustento, o nosso pão de cada dia na nossa mesa. Sem possibilidade, sem chance de sair desse mundo onde eu vivo aqui. É o que eu amo fazer, é minha vida, né? É tudo, né? Porque tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, veio do café. Se eu tenho carro para andar, moto, casa boa e investimento que vocês estão vendo aí, veio do café. Eu acredito que o que mais me fez evoluir como pessoa foi trabalhar com o café. O café, ele é para mim evolução. A história do Robusta amazônico é muito interessante e até falo que é uma das mais emblemáticas mesmo, assim, porque quando teve a década de 70, o governo incentivou que as pessoas viessem para a Amazônia, no famoso integrar para não entregar. Então precisava povoar a Amazônia para garantir a segurança, né, dessa região. Então vieram diversos povos do sul e do sudeste e até do nordeste em direção à Amazônia. Eu falo em busca do Eldorado amazônico. E o que era esse Eldorado? Terras jovens, férteis, baratas ou até gratuitas. Vieram de pau de arara, a família dias a fio, não existia essas rodovias igual agora, as cidades não eram da mesma forma, era uma verdadeira odisseia mesmo amazônica. E ali que começou a história dos robustos amazônicos. Meu pai costuma dizer que a única coisa que ele trouxe foi uma mala de panelas, uma mala de roupa e uma mala de sementes. A minha mãe grávida e a minha irmã pequena. Meu pai veio do Espírito Santo para plantar café, né? Meu pai tem há mais de 42 anos de Rondônia. Meu pai é mato-grossense, mas os meus avós são mineiros e eles vieram para Rondônia com o intuito de possuir seu pedaço de terra e é onde que a gente conseguiu esses tão sonhados pedaços de terra que a gente está hoje. Os meus pais são origem do sul, né? E eles se encontraram na cidade de Cacoal. E lá eles casaram, aí eu nasci e de lá começou a trajetória até que acabou chegando aqui nesse local aqui onde a gente se encontra. Foi na década de 90 que um pesquisador da Embrapa, em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas, trouxe materiais 100% robustas, que já estavam sendo pesquisados lá, que veio por um programa de melhoramento, porque os cafés arábicas tinham muito problema com ferrugem e os robustas têm resistência. Esses materiais vieram para cá, se hibridaram ao longo de 30 anos, né, e surgiu esse café híbrido, que tem características de robustas por causa do nosso clima, e aí a gente teve a gênese, né, a origem do Robusta amazônico. Hoje a gente tem um material genético que foi forjado aqui, testado, selecionado pela pesquisa e pelos próprios cafeicultores, que não existe em nenhuma outra região do país. Então é um café genuíno e único e que traz essas características para a xícara. Eu tinha muita dúvida sobre se esse era de fato o caminho, sabe? Comercialmente falando, né? Porque o mundo conhecia o Arábica como café especial e o Robusta como enchimento, como blend, né? Como todos esses outro mercado, né? Então, quando nós começamos, a gente começou para mostrar ao mercado que o nosso café tinha qualidade, né? Quando nós começamos, muita gente duvidou
desse trabalho, né? Foi muito interessante que teve produtor que passou na frente, né, da nossa propriedade e falou: esses meninos vão vender esses equipamentos tudo pro ferro velho, sabe? Então a gente passou por muitas coisas. A primeira comercialização que nós fizemos foi em 2020. Nós fomos o primeiro a exportar café robusto especial da Amazônia. E quando nós exportamos, eu falei: não vamos falar para ninguém, vamos ficar quietinho, né? Vamos exportar, porque a gente tinha dúvida, né? Será que vai dar certo esse negócio? E daí foi muito interessante porque o cliente comprou, foi para a Coreia do Sul, né? O primeiro cliente nosso, o cliente comprou. Daí eu falei: ó, só vamos falar sobre o que nós estamos fazendo depois que ele tiver a recompra. Daí ele comprou, recebeu o café, daí pagou, daí comprou de novo. Daí eu falei: opa, agora deu certo, agora a gente tem uma certeza que realmente o nosso produto é diferenciado. E aí nós vendemos novamente, e aí foi muito interessante que saiu na revista, né, do C Café, sobre a exportação de café aqui. Teve várias trade que ligou: cara, como é que vocês estão exportando café pela Amazônia, pelos rios da Amazônia? Ninguém fez isso ainda, né? E daí foi muito legal, assim, ser pioneiro nisso. Hoje nós estamos exportando para Estados Unidos, Canadá, China, Rússia, Coreia do Sul, Espanha, Itália, Portugal, para Londres, para Dubai, fora todo o Brasil, né? Que a gente manda café para todo lugar aqui, né? A gente fala que quem entra para esse mundo do café especial é um caminho sem volta. Você cria um amor tão grande para essa cultura do café especiais, que quando a gente for buscar essas informações do que era café especial, a gente viu o quanto amor que tem as pessoas que consomem esse café especial. Ele quer saber da sua história, todo o seu processo, como você produz. Eles querem ver se você é sustentável, quer ver tudo o que você faz dentro da Amazônia. Então isso pra gente viu que, nossa, é um mercado interessante, mas ao mesmo tempo é um meio de você unir mais a família dentro do campo. A gente, quando vai preparar um grão, a gente na nossa propriedade faz desde a muda até a xícara, né? Então a gente põe muito amor, muito carinho. A gente trata o café como alimento. A gente tem respeito porque é um grão, é uma fruta. Então, se você trata isso com respeito, o resultado na xícara é muito legal. São sabores únicos, né? Às vezes o produtor é pequeno em volume, mas é grande nos sonhos. Eu digo: olha, cada grão importa. Então trata ele muito bem que ele vai te dar esse retorno. Eu acompanhei a evolução da cafeicultura, mas principalmente das famílias cafeicultoras dentro do meu município. O orgulho que as famílias têm em serem cafeicultoras aumentou o poder aquisitivo das pessoas, a qualidade de vida, a qualidade social delas. Elas passaram a não se ver mais pequenas. Eu costumo dizer que os meus produtores entram de peito aberto, sabe, em qualquer ambiente hoje. Não interessa mais o tamanho da área, não interessa mais quantas sacas ele produz. Eles passaram a se controlar mais financeiramente, uma educação financeira melhor através da cafeicultura especial. Então eles conseguiram trazer mais conforto para sua família. Através da cafeicultura eu trago para os meus o pertencimento ao campo, né? Por mais jovem que seja, os nossos filhos, os nossos sucessores, eles têm esse sentimento de pertencimento, o orgulho de produzir, o orgulho de produzir melhor. É um orgulho demais, né, pra gente, saber que você tá ali numa profissão e saber que seus filhos não querem te seguir. Então não tem preço uma vida dessa. Para mim é um privilégio mesmo. Eu estou satisfeita com essa vida. Para mim é uma paixão poder ser produtora de robusta com muito orgulho. E o que vem acontecendo com a gente de eventos, concursos, isso é tudo o café nos proporciona, né? E tem uma coisa que o pequeno produtor nunca pode esquecer: o que paga a conta é o café. Isso aí é o legado do cafeicultor. As outras coisas ajudam, mas se você quer fazer alguma coisa, comprar, pagar, é café. Porque ele é uma moeda valorizada de troca e uma moeda que você tem o café, vamos dizer assim, você tem o dinheiro no pé. Porque se o cara vem, se você precisa de um financiamento, você precisa de alguma coisa, o cara fala assim: você produz café? Quanto você produz por ano? Aí você tem a nota, qual é a sua nota, seu valor de produção? X. Ah não, eu vendo.
A cafeicultura, eu vejo ela como uma grande aliada, né, da preservação. Tem que estar andando junto, né, a qualidade e a sustentabilidade. A parte ambiental da propriedade, a gente começou a se preocupar muito, principalmente com o uso do solo, o uso racional da água, o solo mesmo. Inicialmente, quando as plantas estão jovens, a gente costuma inserir matéria orgânica, né, na linha do café, e na entrelinha sempre trabalhamos com a cobertura verde. Já tem estudos que comprovam que a inserção de árvores dentro da lavoura tende a melhorar a qualidade final de bebida. E aí, pensando nisso, a gente tem alguns talhões aqui na propriedade que a gente trabalhou, formou ela consorciada com o IP, né? Justamente para a gente ter um microclima melhor ali dentro da lavoura, né? Mas o papel da ciência é tudo, né? Porque se não for ciência, você não consegue produzir com qualidade, com sustentabilidade e com respeito à natureza, né? E a ciência, ela hoje vem para te conduzir a fazer o certo dentro da sua propriedade. A nossa propriedade hoje, a gente tem tudo que a lei exige dentro da Amazônia, a gente faz ao máximo a cumprir 100%. Desde a outorga, a licença ambiental, o uso da água adequada, respeitando a natureza. A gente hoje plantou mais de 1.500 árvores aqui na nossa propriedade, onde que a gente prova que a gente não está desmatando, a gente está produzindo com consciência. A grande questão é como fazer isso ser em larga escala, né? Eu acho que esse é o trabalho que nós, os novos produtores agrícolas, precisamos pensar. Como fazer, eu até digo que o mais tecnológico é ser o mais natural possível. Isso é fazer o trabalho que Deus fez, né? A natureza é o quê? E agora, como fazer para a gente ir por esse caminho que Deus deixou, né? Mas, obviamente, a gente não tem a capacidade que Ele tem para equilibrar todo o ambiente. Mas a gente só de começar a ir para esse sentido, eu acho que já vai ter uma evolução gigantesca. Hoje adotamos o café como uma forma de reflorestar essas áreas que foram degradadas por colonizadores. E a história também fala que o povo Paité Suruí, eles não sabiam que aquela planta podia ajudar muito na renda familiar. Então eles abraçaram aquela planta para usar ela como reflorestar a floresta, né? Para reflorestar essas áreas. E depois de alguns anos se passaram, eles viram que além de ajudar tanto na biodiversidade, ela também ajudava na renda familiar. Porque é um café sustentável, né? As pessoas, eles também precisam conhecer dessa parte, porque não é sustentável só porque é produzido por indígenas, mas é sustentável porque também respeita essas áreas que estão em volta, né? A gente é tudo orgânico, a gente não faz armazém porque o café é um alimento, né? Que vai ser consumido por pessoas. E além de ser um alimento, ela precisa ser cuidado também, porque isso diferencia muito o produto no café. E também tem que ter todo o cuidado, tanto da terra e tanto no plantio. E isso é sustentável. Não dá para a gente andar sem ter a pesquisa do nosso lado, né? E uma pesquisa séria, pautada, né, por comprovação científica e publicação. Nós levantamos 100% das propriedades produtoras de café aqui da nossa região, Matas de Rondônia. E foi muito interessante porque a gente tinha uma expectativa, um certo medo, porque as pessoas falavam, a Amazônia está desmatando. E aí, quando saiu o estudo, que foi com a Embrapa Territorial, né, o Ronquim, 99,5% das propriedades de 2020 para cá, zero desmatamento. Estatisticamente falando, zero desmatamento na produção de café.
E isso foi muito interessante porque nós pegamos esses dados, fomos no Reino Unido, né? Fomos fazer esse intercâmbio de informação, né, na Embaixada do Brasil, onde nós convidamos várias pessoas influentes na cadeia do café. E aí nós demonstramos, né, com o governo do estado, com o secretário de Cultura, com nós representando os produtores e com a Embrapa representando a pesquisa, e fomos para lá e defendemos a produção de café aqui na Amazônia. E foi muito interessante que veio o embaixador da União Europeia para cá, né, e pôde comprovar ela mesma o trabalho que está sendo feito aqui, né, um trabalho sério, e daí as coisas começaram a acontecer, sabe? E agora, com a finalização do Carb Café, que foi esse ano, o que é interessante, hoje as nossas lavouras de média, elas captam em torno de 6 toneladas de carbono por hectare ano. E a gente tem um gasto para poder ter essa produção de café por volta de 4 toneladas. Então nós estamos tendo um ganho de 2 toneladas por hectare de café. Então olha que interessante, né? A gente não tem desmatamento, nós não desmatamos para produzir o café e a gente ainda está fazendo captação de carbono. Eu falo que a essência da cafeicultura amazônica é a própria Amazônia com seu terroir, o cafeicultor e o café. Essa tríade é que é importante. Mas nada disso existiria sem tecnologia. Se os cafeicultores não acreditam em tecnologia, eles não evoluem. Sem ciência não existe tecnologia. Então, eu acho que a ciência, a pesquisa, na verdade, ela é um catalisador de transformações. E essa transformação é tecnológica, que traz produtividade, que traz qualidade, que nos ajuda a produzir com mais sustentabilidade, mas principalmente modifica vidas. Café pra gente é qualidade de vida. Café pra gente é família, né? Porque mantém a gente junto. Inclusive, tem um irmão que tá para vir para ajudar a gente na propriedade. Ele vai vir para ajudar a gente mais no café. Café é união, né? E principalmente falando no especial, não é só um produto, né? Ele carrega a história, carrega a nossa identidade. Porque o café não é só um café, porque atrás de um café tem uma história muito linda, porque muitas histórias que são importantes, que as pessoas precisam aqui, né? E eu uso o café hoje como uma ferramenta de comunicar com o mundo, né? E falar a história do povo, a realidade, o trabalho que a gente vem fazendo aqui dentro do nosso território. Tivemos as dificuldades, mas elas foram construtivas, totais. Nós nos tornamos pessoas melhores, sabe? Através da nossa trajetória, nós nos construímos. Então, enquanto construção de ser humano, a cafeicultura me ajudou a me construir. Estou ainda no processo, mas tudo valeu a pena. Dá para poder fazer tudo de novo, com certeza. O café, ele é compatível com a floresta. E isso é uma frase que precisa ficar, sabe, guardada em quem ama café, em quem consome e pensa em entender melhor os robustas. E eu falo também assim que cada xícara, além do prazer de beber essa xícara, sim, você pode ter uma sensação que você está salvando a floresta. O meu sonho é que esse modelo que a gente está construindo na cafeicultura amazônica, ela se espalhe além de Rondônia, que vá para as outras regiões, porque eu não tenho dúvida que esse é o modelo a ser seguido, porque você não pode excluir a população quando você fala da preservação. Dá pra gente fazer uma Amazônia diferente, né? Uma Amazônia tecnológica, produtiva, né? Com rastreabilidade, com inclusão social. Então esse é o papel dessa nova geração aqui para a Amazônia, né? É muito propósito quando você identifica, quando você consegue ver a necessidade da família e que talvez a própria família não tenha visto ou que ela acha que ela não tem recursos o suficiente para poder sair daquela situação que ela está. E quando você consegue ver que é possível para ela e depois você acompanha essa evolução e o progresso em poucos anos dessa família, eu acho que é realmente a minha motivação
não só profissional, sabe? Eu acho que todo mundo deveria ter propósito de vida, né? O mundo seria muito melhor se todas as pessoas tivessem um propósito, seja ele o que fosse. O meu é assim, é ver minha região mais desenvolvida, ver os nossos filhos, a nossa família mais unida. Então, se a gente falar de missão de vida, eu acredito que essa é a minha.